Where there is light, there are also shadows. Na fronteira entre as terras do rio Cadia e a planície de Monian, Louis ficava sozinha. E do alto da montanha, de frente para sua terra natal, as terras do rio Cadia, passava horas observando a formação e o fluxo das estrelas. Ela aguardava uma mudança no fluxo das estrelas para que soubesse o momento certo em que a pessoa a qual aguardava surgisse. Desde a remota era dos conflitos, as chamas da guerra entre a luz e as trevas se espalharam por toda a terra do amanhecer, criando desastre, destruindo vidas e cidades. Nessa época, muitas raças poderosas sofreram profundamente com as consequências. Isso fez com que o grande dragão, que defendia a paz, sentisse compaixão. Portanto, ele e seu amigo, Dragão Negro, lideraram inúmeras novas e antigas raças que não queriam envolvimento com a guerra para assim iniciar uma mudança sem precedentes. Nesse processo, repleto de perigos e desafios, os ignorantes seres humanos se tornaram os protagonistas da jornada para a migração, e durante esse período, eles foram divididos em duas seitas por terem ideologias diferentes. Após chegarem às terras do rio Cadia, eles agiram de forma independente e desafiadora. Aqueles que defendiam as ideias de paz e estabilidade do grande dragão se tornaram seus discípulos e se concentraram em melhorar sua força interior. Enquanto aqueles que buscavam força e defendiam o uso dela para resolver problemas se tornaram lutadores do dragão negro. Sob a proteção do dragão negro, os lutadores ganharam a força absoluta com a qual desejavam e se tornaram mais fortes. Então, eles começaram um plano secreto de controlar as terras do rio Cadia através da força para derrubarem a ordem estabelecida pelo grande dragão. Para ajudar o Dragão Negro a se tornar o único governante de terras do rio Cadia. Nos anos seguintes, os conflitos entre o Dragão Negro e o Grande Dragão se tornaram cada vez mais evidentes, havendo disputas contínuas entre os lutadores e os discípulos. A fim de interromper a guerra que se aproximava, o grande dragão não teve escolha a não ser suprimir o dragão negro através da força e utilizou a escama reversa para selar a alma do dragão, a deixando em uma área proibida. Como os lutadores dependiam do dragão negro, eles foram expulsos da terra do rio Cadia e ficaram desabrigados na terra do amanhecer. No entanto, no momento em que o dragão negro foi selado, ele fez seu último testamento e profetizou aos lutadores, dizendo que após 1000 anos ele reencarnaria nesta terra em um novo corpo. E quando esse momento chegasse, uma mudança tremenda acontecerá nas terras do rio Cadia e os lutadores continuarão cumprindo sua missão. A queda do dragão negro causou uma grande frustração nos lutadores. E desde então, os lutadores desapareceram das terras do rio Cadia. E com o passar do tempo, seus descendentes, que também se dispersaram por toda a terra, escolheram uma vida comum em vez de buscar o poder e continuar sua missão. Embora a glória dos lutadores tenha se dispensado por milhares de anos, ainda existem alguns descendentes que aderem à missão por gerações e esperam a reencarnação do dragão negro para reconstruir a ordem.
a feiticeira do céu e da terra, Luoyi, é um deles. Desde que Luoyi se lembrava, ela ouvia as lendas que haviam sido esquecidas pelo mundo sob as estritas orientações do seu pai, incluindo a lenda do dragão negro, lutadores poderosos, a terra livre de terras do rio Cadia e a guerra que abalou o mundo. Ela também conhecia claramente o declínio dos lutadores e a reencarnação destinada. O dragão negro havia reencarnado e Louis realizaria essa missão de longa data. Louis decidiu seguir a vontade do seu pai de encontrar a reencarnação do dragão negro e reconstruir a seita dos lutadores, devido ao seu senso de missão estabelecido desde a infância e o desejo da família de voltar para casa. Por esse motivo, Louis quase andou por toda a terra do amanhecer à procura dos descendentes dispersos dos lutadores. No entanto, essas pessoas já haviam sido tomadas pela vida comum durante o tempo. Elas ficaram entorpecidas e covardes. Louis ficou furiosa e decidiu procurar o dragão negro reencarnado sozinha. A passagem do tempo e todos os fracassos fortaleciam sua determinação, porque ela acreditava que esperaria por ele e retornaria à cidade natal sob a sua liderança. Conforme a orientação das estrelas, Louis finalmente encontrou a reencarnação do dragão negro, Yu Zong, um discípulo que viajava ao redor do mundo. Naquela época, Yuzong não sabia de nada sobre sua vida passada. Ela não conseguia acreditar que o jovem nervoso à sua frente era o dragão negro feroz, o qual ela estava destinada a apoiar. Mais tarde, Luoyi convidou Yuzong para viajarem juntos pela Terra do Amanhecer, na esperança de verificar seu julgamento no processo. Foi a viagem que teve uma grande influência no coração de Yuzong. O caos causado pela guerra e pelas pacíficas terras do rio Cadia formou um forte contraste, o que também fez Yuzong duvidar do mundo. No final da viagem, Louis contou a Yuzong sobre a sua vida passada e a existência da escama reversa, mas Yuzong não conseguia acreditar naquele momento. Enquanto isso, Louis percebeu a hesitação e o desconforto em seus olhos. Essa não é a hora certa. Você perderá qualquer coisa e virá até mim. Você não é forte o suficiente agora. Se você quer ser o verdadeiro dragão negro feroz, você deve soltar a escama reversa e aguentar as consequências disso. Depois dessas palavras, Louis deixou Yuzong sozinho, porque sabia que Yuzong ainda era muito jovem e imaturo. Ele não perdeu tudo para não poder quebrar as algemas do mundo. Mas ela acreditava firmemente que Yuzong certamente voltaria, porque a escama reversa já havia se enraizado no coração de Yuzong, e o teimoso deus dragão nunca permitiria sua conexão com ele. Mas o que ela precisava fazer era esperar em silêncio e fazer os preparativos para Yuzong voltar à escama reversa. Ela sabe que sua espera finalmente chegou ao fim ao ver Yuzong aparecer na sua frente mais uma vez depois de sobreviver a um desastre. A imaturidade e a simplicidade de Yuzong desapareceram. Ele renasceu depois de sofrer dificuldades e anos de purificação. O rei voltou. Ela calmamente olha para ele, levando os lutadores que reuniu a se ajoelharem para conhecerem o seu rei condenado. Desde então, Louis uniu sua vida à de Yuzong.
Não importa onde ela esteja, ela sempre está com Yuzong, ajudando a reunir forças e a se preparar para voltar. Agora, o que ela deve fazer primeiro é ajudar Yuzong a recuperar a escama reversa da área proibida da alma do dragão e cumprir a longa missão de concluir a reencarnação do dragão negro. Where there is light, there are also shadows.